Ó prezados e estimados irmãos, apresento-lhes minha saudação como sempre eu o faço em nome dele, primaz e profeta apostólico, nosso santo e amado irmão Aldo. Desejo a todos a graça e a bênção de Deus o nosso Pai, do seu amado Filho nosso Senhor Jesus, também da nossa querida Mãe Maria Santíssima e dela a Santa Vó Rosa, o nosso poderoso Espírito Consolador. A minha saudação também é direcionada a todos os nossos amigos e irmãos internautas que a partir deste momento se conectam à nossa reunião a ser transmitida da sede da Igreja Apostólica aqui no estado de São Paulo. Portanto, com esta saudação, eu os convido os aqui presentes a se colocarem em pé os que puderem. E para dar início à nossa reunião, vamos entoar o hino número 1 do nosso inário Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não deve e que marcha confiante, pois é integrante no poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa doutrina e a nossa força andamos sempre na verdade. Todos em sentido de reverência. Querido Deus, bondoso e eterno Pai, é com grande alegria e satisfação que mais uma vez nós nos reunimos aqui neste tabernáculo santo para mais uma vez exaltar o teu santíssimo e bendito nome, adorando o Espírito do Senhor Deus, que nos deu não somente a vida física, mas que nos mantém com a vida espiritual. E que, a cada dia, horas e momentos, alimentam a nossa alma. Para que assim possamos a cada dia estarmos diante do Senhor, te servindo com amor e muita dedicação. Adoramos também a Ti, ó querido Mestre e Salvador, nosso amado Senhor Jesus, pelo sacrifício que o Senhor realizou no passado e que nos alcançou nos tempos presentes, nesta era denominada Era do Consolador, cujo através do ministério da Santa Vó Rosa, o Senhor novamente restaurou a tua Santa Igreja Apostólica e assim prepara um povo para Deus o nosso Pai. Agradecemos ao Senhor Jesus, também à Senhora, querida Mãe Virgem Maria Santíssima, pelo teu profundo amor e abnegação, ao ponto de se entregar de corpo e alma nas mãos de Deus o nosso Pai, para que Ele pudesse então enviar o teu amado Filho, o nosso Senhor Jesus, a esta terra, para que todos tomassem conhecimento do amor e da bondade dele, Deus, e também do seu próprio Filho que se deu em sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Por isso, ó querida Mãe, nós lhe adoramos e bendizemos o teu santíssimo e bendito nome, e lhe agradecemos porque sabemos que a Senhora, juntamente com a Santa Vó Rosa, cobre o teu povo com o seu manto divino. E em cada momento de nossa vida, nós contamos com o teu amparo e a tua proteção. Agradecemos também, ó Santa e bendita Vó Rosa, pelo teu ministério precioso, o qual nós, através da nossa forma de observar e entender, passamos a expressar a nossa gratidão, o nosso louvor e adoração a Ti, agradecido de todo o coração por este ministério que a Senhora realiza em nosso meio, sendo o Espírito Consolador da promessa do nosso Senhor Jesus. Que nesta noite possamos mais uma vez aproveitarmos a nossa reunião
Não somente nós que aqui nos encontramos presente neste tabernáculo santo, mas todos aqueles que, através da internet, estarão participando da nossa reunião a ser realizada ou que passa a ser transmitida a partir deste momento em nossa sede. Agradecemos a Ti, ó querido primaz, santo e amado irmão Aldo, que nesta noite o Senhor possa mais uma vez tomar conta de todo o trabalho, para que ele possa ser realizado conforme é a vontade e os desígnios de Deus, o nosso Pai, para nós, o povo apostólico. Que o Senhor, irmão Aldo, possa conduzir todo o trabalho, não somente de púlpito, mas de todos os teus obreiros, e que desta forma possamos, então, glorificarmos e bendizermos a Deus. Que esta bênção e esta graça que eu peço para a nossa reunião não seja somente para nós, mas para todas as reuniões que já estão em andamento e outras que serão realizadas nos próximos minutos. Por isso, querido primaz, tendo a plena certeza que o Senhor se faz presente junto a nós e estará conosco do início ao término de nossa reunião, eu entrego todo este trabalho em suas mãos. E agradeço pela oportunidade que a nós é concedido de nesta noite aqui podermos estar para mais uma vez prestarmos o nosso culto de louvor e adoração ao Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, através desta reunião denominada Reunião de Oração. Por isso, primaz, entregando este trabalho em tuas mãos, peço não somente a bênção para nós, mas para todos os nossos internautas, e que, enfim, todos nós unidos numa única comunhão de espírito, possamos assim aproveitarmos toda esta oportunidade para podermos alimentarmos e fortalecermos a nossa fé e procurarmos, através desta reunião, fortalecermos, portanto, o nosso espírito de tal forma que venhamos a manter não somente a fé, o amor, mas a convicção que é a verdadeira certeza de que pertencemos ao reino dos céus. Amém. A seguir, nós iremos entoar o hino número 180 do nosso inário. Ao Espírito de Sabedoria
exemplo nossa vida, faz da vida a pregação, pois quem prega com a vida produz muita salvação. Nossa voz também ungida faz calar o coração, a palavra que dá vida e transforma o coração. Nossa vida em primeiro lugar, antes de tudo devemos confiar na poderosa Santa Rosa que vem do céu para nos guardar e abençoar. Nossa vida em primeiro lugar, antes de tudo devemos confiar na poderosa Santa Rosa que vem do céu para nos guardar e abençoar. Quem nesta vida sempre procurar a Santa Avó em primeiro lugar,
nesta vida nada não lhe faltará. Quem nesta vida sempre procurar servir a Deus em primeiro lugar, servir a Jesus Salvador e a voz Espírito Consolador. Quem assim faz em primeiro lugar, buscando a Deus sempre em oração, terá de Jesus suas bênçãos e da voz sua santa proteção. E nesta vida sempre vencerá. Quem na voz rosa sempre confia, servindo a Deus nosso Pai e a Jesus sempre em primeiro lugar.
ti, que tanto sofre sem consolação. Uma vida, uma
seguir, queridos irmãos, nós vamos passar agora para a parte, ou melhor, eu passo para a parte da meditação, no qual convido a todos os presentes e também amigos e irmãos internautas, pois irei compartilhar com todos a mensagem desta oportunidade para a reunião de oração. Em primeiro lugar, eu digo-lhes que este é o boletim interno 3.932, datado de 28 de julho deste presente ano. E esta mensagem é uma mensagem que está contida no livro Evangelho do Reino dos Céus, capítulo 12, página 63, que fala sobre a distinção do Espírito. E ela nos é enviada com a finalidade de que cada um de nós façamos uma reflexão a respeito do assunto. A qual reino nós pertencemos? Ou a qual reino nós estamos a servir? Pode parecer uma incoerência dizer tais palavras, porque nós estamos no reino da luz, que é esta Santa Igreja Apostólica. Todavia, eu digo aos amados irmãos que mesmo estando nesta Santa Igreja Apostólica, é necessário refletirmos, pois afinal de contas, como eu sempre tenho dito, sem medo de errar e com toda a convicção, nós somos espíritos, ainda vivendo em um corpo físico. Esta é a realidade. E esta mensagem, ela vem nos chamar a atenção, porque apesar de estarmos vivendo em um corpo físico, todavia, nós ainda estamos também em um plano terrestre. E neste plano terrestre, se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos os devidos cuidados, poderemos estar trilhando este caminho, ou como dizia a saudosa irmã missionária Odete, navegando com os pés em duas canoas. E a tendência delas é lá na frente se abrirem e a pessoa perde o equilíbrio. Pois bem, de acordo com o Evangelho do Reino dos Céus, agora capítulo 9 e página 3, os espíritos se dividem em duas partes. Os do Reino dos Céus, que pertencem ao reino de Deus, o nosso Pai, o reino da luz. E a outra parte é os espíritos das trevas, que pertence, portanto, ao inimigo de nossas almas. Então, iniciando a leitura desta mensagem, para que possamos, então, refletirmos a respeito do assunto, porque enquanto estarei lhes apresentando a leitura, em dados momentos, também estarei explanando a própria mensagem. Nesta Igreja Apostólica, por meio da sabedoria recebida da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e de seu sucessor, o Santo Irmão Aldo, ensinamos a distinção entre o verdadeiro Espírito de luz e o Espírito das trevas. Orientamos os que creem a fortalecer a sua fé, isto é, alimentar a sua fé e compreender melhor a natureza dos Espíritos, para que possam valorizar a vida com Deus. O corpo humano foi criado com a finalidade de ser a habitação do Espírito formado por Deus o Pai, à sua semelhança. E é por isso que eu lhes disse, somos espíritos, todavia, ainda vivendo em um corpo físico. Então, o corpo físico, para nós, é a morada do nosso espírito. E o espírito, na realidade, somos nós mesmos. É a nossa pessoa espiritual, que quando terminar a vida do corpo físico, nós iremos
observar que ainda continuamos vivos. Só que tem duas formas de viver na eternidade. Ou com Deus no reino da luz, ou nas trevas, em grande sofrimento. Cujo o nosso saudoso bispo sempre dizia em sua mensagem que nas trevas não existe consolo, nas trevas não existe conforto, que nas trevas é um açoitando o outro. Ou seja, é uma guerra constante. E com relação ao reino dos céus, é um reino de paz, alegria e felicidade. Mas prosseguindo ainda em relação ao assunto, como disse, o corpo humano foi criado com a finalidade de ser a habitação do Espírito formado por Deus o Pai, à sua semelhança. O Espírito santificado do homem, ou seja, da criatura, pertence a Deus e recebe virtudes, isto é, qualidades e sabedoria do Espírito Santo, tendo sido criado para a honra e glória do Senhor. Bem, o que quer dizer termos sido criados para a honra e glória do Senhor? Quer dizer que a nossa existência tem um propósito. E o propósito nada mais é do que cada um de nós sermos a imagem e a semelhança de Deus, o nosso Pai, nesta terra. Este é o ponto principal de sermos para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Mas, prosseguindo ainda no assunto, está bem claro em nossa doutrina que o Espírito de Deus é vivificante, ou seja, ele dá a vida, ele alimenta a vida. Tanto que Jesus, nosso Senhor, na celebração do sacramento da Santa Comunhão, ele o faz por quê? Para alimentar a vida do nosso espírito e nos manter em comunhão com Ele e com o Pai Celestial, para que estejamos sempre ligados ao reino dos céus. Enquanto o espírito das trevas é causador de males, o Espírito de Deus cura, salva e santifica. Já o espírito do mal corrompe. E o que quer dizer corromper? Modifica os costumes, modifica, portanto, a vida da criatura, prejudica a mesma. E por isso os filhos de Deus precisam buscar sabedoria para distinguir os espíritos e se livrar dos males e da morte. O Espírito Divino ama o bem, a justiça, a ordem e a disciplina, buscando a santidade pela obediência ao Pai, a Jesus, ao Consolador. O espírito das trevas, por sua vez, fomenta, isto é, criou o pecado, os vícios e a indecência, os divertimentos desenfreados e a imoralidade, satisfazendo os desejos materiais e carnais. Hoje nós temos observado, infelizmente, no mundo, uma situação muito degradante, aonde a maior parte das pessoas vive para duas coisas. Vive para arrecadar mais dinheiro e outros vivem para o prazer carnal. E com isto levam uma vida desregrada, aonde Deus o Pai e os seus santos não podem abençoar porque estão longe da verdade. Quando o homem, isto é, a criatura, se arrepende, abandona os seus erros e se entrega à verdade, se entrega a Jesus e ao Consolador, recebe o perdão, é santificado e é batizado com o Espírito Santo. E quando falamos do batismo com o Espírito Santo, nós não estamos falando do batismo por imersão que, no mês de agosto,
será realizado. Nós estamos falando do batismo que dá vida à alma da pessoa. E eu não canso de frisar que toda criatura, conforme mostra o Evangelho do Reino dos Céus, conforme o irmão Aldo mostrou, toda criatura que vive na prática do pecado não possui vida na alma. E por não possuir vida na alma, acaba alguns chegam ao ponto do desespero de se entregarem definitivamente aos espíritos das trevas, destruindo a vida física. Mas o batismo do Espírito Santo é concedido quando a criatura se entrega a Jesus, se entrega ao Consolador, se entrega ao santo profeta irmão Aldo. É quando, ouvindo a mensagem apostólica, ela fazendo a distinção. E aí entra aquilo que nós chamamos a distinção do Espírito. Ouvindo a mensagem do Reino dos Céus, a mensagem ungida, naquele exato momento, a criatura que ouve toma conhecimento da verdade. E aí entra o que disse Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Ao conhecer a verdade, ao tomar entendimento da verdade, a pessoa se afasta do caminho qual estava seguindo, o caminho do erro, do pecado. E ao se afastar, se entrega nas mãos do Consolador, a Santa Vó Rosa e do Santo Profeta irmão Aldo, que representa o Pai, Filho e Espírito Santo. E sendo sincero no ato do pedido de perdão, no ato da conversão, havendo total sinceridade, a Santa Vó Rosa, ela batiza a pessoa com o que nós chamamos de batismo do Espírito Santo, que é o que dá vida à alma da criatura. E dando vida à alma da criatura, a criatura passa a ter novos ideais, principalmente ânimo para viver. Porque a criatura que vive no pecado chega ao ponto de se desanimar, não tem ânimo nem mesmo para viver. Mas prosseguindo, diz ainda mais esta mensagem. Assim, o espírito do mal não pode permanecer na vida do convertido e obediente. Pela unção e pelo poder do Espírito Santo Consolador, ele é liberto dos males que afetam o corpo e a alma. A alma do pecador, presa às trevas pelos prazeres e pensamentos indignos, é explorada pelo espírito do mal que serve do corpo da criatura para alimentar as suas paixões e vícios, causando doenças e perturbações. Então, isto fica bem claro, que toda criatura que vive no pecado está alimentando, tendo na sua companhia um espírito das trevas. Aquele espírito que já não tem mais o corpo para poder se alimentar, seja do vício de fumar, de beber, bebidas fortes, uso de entorpecentes, e assim sucessivamente. Aquela pessoa tem na sua companhia um espírito. E se tratando de um que diz ser apostólico, isto pode ocorrer. Ah, mas é apostólico. Bem, é apostólico se verdadeiramente for fiel no cumprimento de suas obrigações. Aí sim. Porque, infelizmente, nem todos aqueles que se assentam nesses bancos e estão presentes, não estou julgando, não. É a própria doutrina que deixa bem claro. E eu me lembro das palavras da irmã missionária Odete, que dizia: para o reino dos céus vai aquele que merecer.
E ela ainda dizia mais: não é porque todos nós recebemos o nome de apostólico que necessariamente será levado para os céus. Será levado para os céus quem merecer, quem fizer por merecer. E não quem tentar ficar maquiando a vida. Mas entregando-se a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e vivendo em obediência neste caminho santo, o espírito se purifica, recebe o perdão com as virtudes do Espírito Santo, tornando-se espírito de luz, semelhante aos anjos celestiais. Muitas vezes o espírito das trevas não se conforma com essa separação e tenta colocar obstáculos, pois antes caminhavam juntos. Por que caminhavam juntos? Porque ambos tinham as mesmas paixões. Então, por ter a mesma paixão, ambos caminhavam juntos. O espírito das trevas e a pessoa que alimentava o espírito. Por isso, meus queridos irmãos, esta igreja apostólica não é uma simples igreja. Cada reunião, na realidade, é uma aula. A igreja em si, o templo local onde nós estamos, é uma sala de aula espiritual. E é por isso que tem um valor muito grande comparecer às reuniões para poder estar sempre atento, recordando aquilo que já nos fora ensinado. Porque esta não é uma mensagem nova, mas ela nos é dada para recordarmos, para que cada um de nós façamos um exame de consciência. Nesta semana, dentro deste mesmo assunto, eu ouvi uma expressão que muito me chamou. O colega de ministério disse: existe 2 caminhos e uma só escolha. Se tem 2 caminhos, só uma só escolha. E eu, da minha parte, lhes digo, a nossa escolha, a escolha do nosso caminho a seguir, depende exclusivamente a qual parte nós pertencemos. Essa é a realidade. Se pertencemos ao reino da luz ou se pertencemos ao reino das trevas. Aí alguém diz: mas pastor, nós estamos na igreja apostólica. Então, necessariamente, todos têm que pertencer ao reino da luz. Mas, se alguém tenta burlar a palavra divina, viver a sua própria vontade, apesar que Deus não obriga, mesmo sendo esta a igreja dele, ele não obriga ninguém a lhe obedecer. Eu já falei isso por várias vezes e volto a dizer. Ele não obriga. Porque ele nos deu a liberdade de escolha, como assim expressou o profeta Moisés. A liberdade de escolha, de escolher o caminho que quer seguir. Agora, se escolhemos estarmos neste caminho, evidentemente o que devemos fazer? Devemos seguir este caminho. Por que Deus não obriga a fazermos a sua vontade, mesmo nós dizendo que somos seu povo? Porque ele espera que cada um de nós façamos espontaneamente. Desde o princípio da criação da raça humana é assim. Ele espera que o ser humano se volte para ele espontaneamente. E não por uma obrigação, por uma imposição. Por isso, nesta igreja, nada é imposto. Tudo é ensinado. Mas ainda prosseguindo, ainda diz mais. Muitas vezes o espírito das trevas, como lhes disse, não se conforma com essa separação e tenta colocar obstáculos. E quais são os obstáculos que o espírito procura colocar?
ele procura colocar dois obstáculos: a ilusão e a dúvida. A ilusão, ele usa o quê para iludir a criatura? Procurando mostrar a ela uma beleza nas coisas que não existe. Tanto que na ilusão tem um ponto até interessante para aqueles que, infelizmente, fazem o uso do tabaco. Alguns dizem que fumam para poder se acalmar. Mas como algo que é tão nocivo à saúde vai ajudar a pessoa a se acalmar, sendo que está corroendo os pulmões da pessoa e pode lhe trazer uma doença gravíssima? Outros, a bebida. Tem alguns que dizem que bebe para esquecer. Agora eu pergunto, como é que a pessoa chega ao ponto de se iludir achando que uma bebida que lhe tira o raciocínio vai lhe ajudar a esquecer os problemas? Pode esquecer por hora, mas depois volta tudo à tona. E quando volta, volta pior do que era antes. O poder dos maus usa o encantamento para iludir as criaturas. Este é o primeiro ponto, a ilusão. E infelizmente nós temos em nosso meio alguns apostólicos, ou que dizem ser apostólicos, que estão iludidos. Vidas degeneradas. A realidade é esta: vidas degeneradas. Estão iludidos, achando que Deus aceita tudo. E há até aqueles que estão em nosso meio, que outrora tiveram a oportunidade de contemplar o irmão Aldo, que diziam: eu passei na fila, o irmão Aldo não falou nada. Ele não falou nada porque ele não é... Aliás, ele falou muito, não na fila, ele falou muito através dos boletins. Essa é a realidade. Ele falou muito, mas muito mesmo através dos boletins. Tanto que aqui na nossa sede nós temos um acervo enorme de palavras, de boletins do Santo Irmão Aldo. Mas, infelizmente, nós temos alguns apostólicos que ainda estão iludidos. Não vim aqui atacar ninguém não, mas a realidade tem que ser dita. Estão iludidos por isso, por aquilo outro. Mas já pensou no final da vida como é que vai ser? Porque enquanto estamos aqui ainda vamos seguindo. Mas e aquele dia que é o final da vida? Quando estivermos para deixarmos o nosso corpo, na esperança de revermos o Santo Irmão Aldo novamente, como é que fica a situação? Irmãos, tem alguns que têm medo de morrer, mas não é por causa da morte em si, não. Mesmo sendo apostólico, tem medo de morrer, porque na realidade ainda não tem certeza da sua salvação, por isso vive na dúvida. Mas para evitar esse tipo de dúvida, que é o segundo ponto que o inimigo usa, criar dúvidas nos corações. É por isso que o conselho resolveu trazer esta mensagem sobre a distinção do Espírito, para que cada um de nós analisemos como é que está o nosso Espírito, a quem estamos servindo. Porque o irmão Aldo disse que esta porta está aberta para quem quiser entrar. Agora precisa ver lá em cima. E ele ainda disse, lá em cima para alguns, já se fecharam há muito tempo.
Mas para que isto não aconteça, ainda resta tempo, ainda existe tempo. Tempo para mudar comportamento, tempo para mudar pensamento, tempo para mudar a conduta e ser verdadeiramente apostólico, deixar das ilusões. Porque nós temos um hino que diz que as ilusões, tudo se acaba num piscar de minutos. E eu parei para observar aquele hino e analisei. Por que tudo acaba no piscar de minutos? No término da vida física. É um piscar de olho. Para a vida terminar, basta 1 segundo. E a vida física termina. Essa é a realidade. Então, aproveitemos a oportunidade que nós temos de estarmos neste caminho, nesta santa igreja apostólica. Aqui diz o seguinte: porém o espírito do fiel a Deus e aos seus santos não tem mais prazer no pecado e nos vícios, nem nos costumes indecentes e imorais. O espírito do fiel. Portanto, se alguém ainda tem vícios, maus costumes, gosta da indecência, da imoralidade, esta pessoa precisa fazer uma observação no viver, na vida. Aí alguém diz assim: nossa, pastor, o senhor, hein? O senhor não tem dó, não mede palavras? Eu meço as palavras. Todas essas palavras foram medidas para poder dizer. Eu prefiro ser julgado por ter falado do que ser julgado por ser omisso, principalmente diante de Deus e dos seus santos. Deles me cobrarem e dizerem para mim, lá no futuro: te dei várias reuniões para o senhor ajudar o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa, e o senhor omitiu a verdade, maquiou o assunto, procurando usar só palavras bonitas, cujo na realidade nem sempre as palavras bonitas refletem a verdade daquilo que precisa ser dito. Jesus mantém essa separação, e o Consolador e o Santo Pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de Maria Santíssima, nos cobre com a sua graça. Porque o convertido passa então a desfrutar, se beneficiar da paz. E paz quer dizer tranquilidade, a ausência de contenda, a ausência de desavença. Mas também passa a ter saúde e felicidade. Portanto, esta doutrina é notável, verdadeira e confirmada pelo poder do Espírito Santo, concedido à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, a fim de livrar os homens, isto é, as criaturas, dos males e dos laços da morte. Então, está claro que o espírito do mal não pode habitar entre os verdadeiros filhos de Deus. Onde há a santificação, o mal não permanece. A criatura sem Deus, cheia de vícios e pecados, sofre com doenças e perturbações, pois o seu espírito reflete os sentimentos e os prazeres do corpo. Vivendo no erro, o pecador desamparado sofre por falta da graça de Deus e do Consolador. Mas o fiel, obediente e santificado pela prática do Evangelho e protegido pela graça da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, oferece resistência, isto é, resiste aos ataques dos espíritos maus. Seu anjo da guarda, enviado pelo Consolador e pelo Santo Irmão Aldo, o acompanha, fazendo com que os espíritos maus sejam derrotados. O espírito do homem santo é semelhante ao de Deus e não se mistura com as trevas.
Interessante, né? O espírito da criatura santificada é de Deus e não se mistura com as trevas. Foi em parte, neste mesmo templo, que eu ouvi um dia a irmã missionária Odete dizer o seguinte, e quem esteve naquela ocasião deve se lembrar da mensagem dela. Ela falando a respeito do irmão Aldo, ela disse que quando o irmão Aldo estava sendo preparado para ser quem ele é hoje, o profeta de Deus, o nosso Pai, a Santa Vó Rosa arrebatou o seu espírito aos céus. E chegando nos céus, ela abriu as portas e janelas dos céus e perguntou ao irmão Aldo, Aldo, o que vês? E aí o irmão Aldo, olhando atentamente para este plano terrestre, ou planeta conhecido como planeta Terra, o irmão Aldo olhou atentamente e perguntou a ela, já naquela ocasião que a igreja estava começando a fluir em todo o seu trabalho, para ser a igreja que é hoje, uma igreja respeitada. E o irmão Aldo, olhando atentamente, viu algumas luzes, mas luzes diferentes. E observando aquelas luzes, ele perguntou à Santa Vó, porque naquela ocasião ele estava ainda sendo preparado. Vó, que luzes são aquelas que eu vejo? Parece que estão caminhando sobre a terra, a face da terra. E ele sabia que as luzes que ele estava observando não eram luzes de automóvel ou coisa parecida. E a avó disse para ele, Aldo, as luzes que você vê são os meus verdadeiros filhos, os apostólicos fiéis. Então a distinção do Espírito já começa por aí, daquele que é fiel. É por isso que nesta igreja nós exigimos, não é? E o exigir aqui não é obrigar, nós pedimos, em nome do irmão Aldo, como ele sempre pediu, que sejamos santificados, que tenhamos um espírito purificado, porque Deus é luz. E se fomos criados à semelhança dele, como fomos, nós também temos que ser esta luz a brilhar neste mundo. E desta forma, os santos e anjos e até os espíritos das trevas fazem distinção, sabendo que os que são luzes verdadeiramente pertencem ao reino dos céus, pertencem ao reino de Deus. Porque aquele cujo espírito não brilha é porque, infelizmente, a luz não se faz presente. E muitas vezes não se faz presente por capricho, por orgulho, porque eu digo, me desculpe, mas a realidade é esta. Aquele que não aceita a doutrina desta igreja, nem sempre não é porque não entendeu, mas não aceita por orgulho, se acha superior a Deus e aos seus santos. Se acha superior à Santa Vó Rosa, que viveu entre nós, ao Santo Irmão Aldo, que viveu entre nós, nos ensinando o valor da vida com Deus, como está neste boletim. Então, meus queridos irmãos, como disse no capítulo 9 do Evangelho do Reino dos Céus, página 3, de acordo com o mesmo livro, o Evangelho do Reino dos Céus, ele mostra que só existe duas partes nesta terra. Que os espíritos se dividem em duas partes. Os que são do reino da luz, que pertencem a Deus. E os que são do reino das trevas, que não precisa nem dizer, pertencem ao inimigo de nossas almas. Agora a pergunta é uma só.
A que reino você pertence? Aí alguém vai dizer, pastor, como é que o senhor faz uma pergunta dessa se eu estou na igreja apostólica? Me desculpa, mas eu vou ser bem franco. Pela vivência dos anos de ministério que eu tenho nesta igreja, nem sempre estar assentados nem sempre todos que se assentam nesse banco quer dizer que são verdadeiramente apostólicos. Ao senhor estar julgando? Não estou julgando, não. É a realidade. Porque, infelizmente, lá no final, que é a hora, como eu disse, mais crucial, que é o desenlace do espírito com o corpo, alguns que estiveram aqui em nosso meio não encontraram a Santa Vó Rosa lhes esperar, não encontraram Jesus, não encontraram os anjos. E aí foi uma grande decepção. E aí caíram em si, que viveram tanto tempo na obra desta igreja, mas não procuraram fazer nada. Não procuraram melhorar. Foram iguais alunos que vão à escola todos os dias, mas tem uma parcela daqueles que não levam em consideração as aulas que recebem, os ensinamentos que o professor dá. Nós pastores não somos melhores do que ninguém. Mas nós procuramos a cada reunião que realizamos estarmos coerentes com a vontade de Deus. E se alguma coisa nós, quando estamos detalhando o assunto para os irmãos, nos tocar no nosso coração, nós sabemos que precisamos mudar alguma coisa em nossa vida. Portanto, no reino de Deus todos são santos, e nesta igreja apostólica, por pertencer ao reino dos céus, os fiéis se libertam dos vícios e são purificados e adquirem a natureza divina. Que natureza divina é esta? É aquela mesma natureza a qual nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Puros, santificados, livre de todo o mal. No mundo, por causa do pecado, muitos se pervertem, isso é, se tornam mal, tornando-se semelhante aos espíritos das trevas. E é por isso que os espíritos das trevas vão e procuram estas pessoas para ficarem ao lado delas, acompanhar estas pessoas. Por quê? As pessoas se perverteram, ou seja, se tornaram más, igualmente a eles, então fazem parte da mesma cadeia, do mesmo agrupamento. A distinção entre os espíritos também se nota nos costumes. O Espírito Santo é o Espírito santificado. Aliás, o Espírito Santo e o Espírito santificado do homem têm prazer no bem, na justiça e na verdade. Já os espíritos das trevas se alegram com a degradação dos pecadores, que se rendem aos vícios, que degeneram o corpo humano, como lhes falei outrora. Se os filhos de Deus desejam viver livres do mal e serem sempre abençoados, devem vigiar e manter-se fiéis neste santo caminho. Assim, conservarão a vida na alma e terão o seu espírito salvo para toda a eternidade. Permaneçam fiéis ao Espírito Consolador, à nossa Santa Vó Rosa e ao profeta dos tempos do fim, o Santo Irmão Aldo. E em nome de Deus o Pai, de Jesus Salvador, da amada Mãe Maria Santíssima, eles ampararão e protegerão todos os que creem com fé e humildade e também sinceridade. Por meio de uma vida honrada e digna, os fiéis preservam o corpo e o espírito da influência do mal. Irmãos amados, compreendam o grande valor dessa doutrina, que ensina e esclarece a diferença entre os filhos de Deus, que têm a luz da vida em seu espírito, e os espíritos das trevas que se opõem ao nosso Deus. Acredite em Deus, em Jesus, da Virgem Maria.
Entregue-se à Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e ao Santo Irmão Aldo, o Supremo Pastor, para tornarem-se filhos valorosos do Deus vivo. Consagre-se, isto é, dedique-se e santifique-se para merecer a vida eterna ao seu Espírito. Essa é a grande bem-aventurança prometida por Jesus, nosso amado Mestre. Finalizando, portanto, esta mensagem, eu lhes chamo a atenção para o seguinte fato. Se nós, como aqui dizemos, ou que provamos, que procuramos provar que somos apostólicos, não estivermos atentos, poderemos estar emprestando nosso corpo para os espíritos das trevas. Porque, como está bem claro, eles se alimentam das paixões, daquilo que não é bom. Mas, como eu tenho dito, a Santa Vó Rosa não nos tirou do mundo para colocar em sua igreja, para ainda olhar para alguns apostólicos e ver os mesmos sofrendo. Apesar que isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar luta. Mas ela não fez isso. Ela não lutou ao lado de Jesus para ver seus filhos, alguns de seus filhos, passando por sofrimento. Então, irmãos, chegou a hora de tomar a decisão. Ou fica com Deus, ou então não preciso dizer mais nada, porque se não estiver com Deus, não tem outro meio, não tem outro caminho. É como disse o meu colega: 2 caminhos, uma escolha. Agora quem escolhe é você, não sou eu. A minha escolha eu já fiz. E não vou dizer, porque não preciso dizer. Mas que cada um, lembre-se, é 2 caminhos e uma só escolha. Agora eu volto a dizer, a escolha depende exclusivamente a qual parte pertencemos na distinção de espírito. Luz ou trevas? Da minha parte, eu espero que todos pertençam sempre à luz e jamais às trevas. E se alguém, ao ouvir a mensagem, analisou o seu proceder, porque a mensagem não é para acusar, a mensagem é para nos ajudar a vencermos. Porque tem alguns que acham que a mensagem é para acusar a vida desse ou daquele. Não, nós não estamos acusando a vida de ninguém. Mas a realidade precisa ser dita. Jesus mesmo deixou bem claro que não é só de palavras bonitas, que nem sempre é as palavras bonitas que traz a pessoa uma mudança na vida. E eu costumo dizer, nem sempre é o remédio doce que cura. Geralmente, o remédio que cura é aquele que é amargo, igual fel. Pense bem, analise bem. O que você quer? O que o senhor quer? O que a senhora quer? A mensagem foi bem clara. Ela mostrou os 2 lados, entre a luz e as trevas. Nós estamos aqui para resplandecermos como luz. E concluindo, naquele dia que o irmão Aldo olhou para esta terra e viu aquelas luzes que estavam passeando sobre a face da terra, como ele disse, e ele perguntou à avó: que luzes são aquelas? E a avó disse: são os verdadeiros apostólicos, os fiéis. Eu pergunto a você, uma daquelas luzes era você? Era o senhor, a senhora? Será que uma daquelas luzes era eu? Pois bem, irmãos. Alguém pode até questionar e dizer, mas não sei nem que dia foi aquele. E importa?
Não importa qual dia foi aquele. Porque se não foi naquela ocasião, tem que ser atualmente, porque o irmão Aldo continua nos contemplando. Mas como saber se aquela luz era eu, o senhor, a senhora? É muito simples. Se aceita os ensinamentos desta igreja apostólica e os coloca em prática, sem fazer restrição, eu garanto a você, ao senhor, à senhora e a quem me ouve, uma daquelas luzes era você. Ou digo melhor, é você. Porque aquele que não colocar em prática, não aceitar os ensinos e as orientações dadas nesta igreja, ainda não tem a luz brilhando. Mas permanece aqui porque o irmão Aldo continua trabalhando para poder salvar. Amém. Meu muito obrigado a todos pela sua atenção. Agora eu os convido a ficar em pé. Vamos passar para o momento de oração. E para o momento de oração, nós iremos entoar o hino número 122 do nosso inário. O título é Minha Oração. Ó meu Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus eu quero estar, e no seu reino sempre andar. Ajuda-me, pois, ó bendito Senhor. Minha alma seja para o teu louvor, e meu coração cheio de gratidão. Ajuda-me, pois, adorado Senhor, ouça a minha oração. Nós já iniciamos a nossa oração, agora cabe a cada um dar continuidade à mesma, porque o hino que nós acabamos de entoar diz minha oração. Então foi o princípio da nossa oração. Agora que cada um siga com a sua oração conforme sentir no seu espírito. Peça forças, sabedoria, entendimento. Peça a Santa Avó para que ela possa ajudar a se livrar de maus costumes, maus sentimentos, dos vícios. Mas lembre-se, para que ela possa lhe ajudar, é necessário que a sua pessoa queira, porque este é um princípio de justiça. Não adianta somente pedir a ela e não fazer a sua parte. Aproveite a oportunidade. Podem orar. Amém. Neste momento eu agradeço a todos os presentes a esta reunião, os nossos amigos e irmãos internautas, pela sua audiência. Agradeço a todos os obreiros na realização, no cumprimento do seu ministério, dependente de suas funções. O meu desejo é que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo guiem o passo de cada apostólico
de cada criatura que ama o reino dos céus, que cada criatura que se dedica ao reino do nosso Pai Celestial. Porque eles guiando nossos passos, eu garanto a vocês que nós chegaremos ao reino dos céus juntos, ou então individualmente, quando a hora de cada um de nós chegarmos. Fica aqui o meu abraço a todos vocês. Foi um prazer ter tido a oportunidade de lhes falar. Não me entenda como um pastor daqueles duro no falar. Mas a verdade tem que ser dita e muitas vezes a verdade, apesar de doer, ela é para o nosso próprio benefício. Porque Jesus, em suas mensagens, em suas palavras, muitas vezes ele foi duro, não só com os seus próprios apóstolos, mas com as criaturas que os cercavam. Mas ele não fez isso julgando a ninguém, simplesmente para poder ajudar e chamar a atenção. Se o seu objetivo é o reino dos céus, o caminho é este. Meu muito obrigado a todos. Entoaremos a seguir o hino número 116, Nossa Gratidão. Adoramos a Deus nosso Pai, ao Divino Consolador. Adoramos a Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. A Virgem Maria Santíssima e o Santo Consolador. A todo poder celeste, nossa gratidão e amor. Em sentido de reverência. Ó soberano Deus, poderoso e eterno Pai, as tuas obras são maravilhosas, ó Pai, e pelo teu divino Espírito Santo, o Senhor criou os céus, a terra e este mundo no qual vivemos. Todavia, o Senhor criou toda a beleza, mas infelizmente, em dados momentos, aqueles que não quiseram reinar com o Senhor, criaram um outro reino, um reino de tristeza, de aborrecimento, de sofrimento. Mas o Senhor, Pai, através do teu divino Espírito Santo, permaneceu fiel aos seus ideais, dando ao ser humano a oportunidade de se reconciliar contigo, não obrigando a ninguém a fazer a sua vontade, mas sempre na esperança de todos quantos ouvissem a sua voz, através do teu amado Filho, o nosso Mestre Salvador, o nosso bondoso Jesus, e aceitasse as orientações, pudessem novamente se reintegrar ao reino dos céus e ser pelo Senhor chamado de filhos. Agradecemos ao Senhor, ó Pai bendito, não só pela graça e a bênção que o Senhor nos concede a cada dia, a cada hora e a cada momento, porque as maiores bênçãos que o Senhor nos concede é termos Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Santo Profeta Irmão Aldo, juntamente com os santos e anjos que em teu nome são enviados por eles, para cuidar do teu povo e de todos aqueles que, ao ouvirem a nossa mensagem, entendam a realidade e se entregue a Jesus através do Consolador, a Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, e passe então a professar uma nova fé através de uma conversão, buscando o aperfeiçoamento do Espírito, que no final de tudo isto será concedido pelo Senhor Deus.
Senhor Jesus, o Senhor veio a esta terra e uma das suas primeiras palavras ao iniciar o seu ministério foram estas: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Nós entendemos que nas tuas palavras o Senhor disse: eu vim para dar a oportunidade a quem quiser abraçar a mesma. E nós, nos tempos presentes, como Igreja do Consolador, a Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, estamos abraçando esta verdade. Porque o nosso objetivo, no final da nossa vida física, é o reino dos céus. É viver com o Senhor e com o teu Pai, o nosso Deus e Criador, na eternidade. É por isso que nesta hora eu peço a ti, ó amado Mestre, que juntamente com a Mãe Maria Santíssima, o Consolador, a Santa Avó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo, observe a cada um dos meus irmãos. As orações que eles já fizeram, o Senhor já tomou conhecimento. E sabe o que eles estão necessitando. E desde que eles estejam sendo sinceros e queiram se afastar, isto é, alguns que estejam iludidos pelos encantamentos do mal que é colocado nesta terra para desviar as pessoas da verdade, que o Senhor os ajude, para que sejam mais fortes, para que tenham a fé alimentada, para que vivam esta doutrina com convicção, tendo a plena certeza que um dia herdarão o reino dos céus. Daí eu pedir a graça e a bênção para esses pedidos de orações, os quais eu impus a minha mão, mas não tenho poder para abençoar. Mas sei que cada criatura que veio diante desta caixa e depositou o seu pedido, é porque, na realidade, está precisando de uma ajuda divina, resolução dos seus problemas com relação à saúde dos seus entes queridos, mães que clamam por filhos que muitas vezes estejam ou estão hospitalizados, filhos que choram pelas mães que estão passando por dificuldade, famílias que pedem a Senhora Santa Avó, o Irmão Aldo e a Mãe Maria Santíssima, que clame a Deus e a Jesus por um ente querido que está enfermo, praticamente desenganado pelos médicos. Porque eles assim o fazem e nós o fazemos. Porque sabemos do poder que a Senhora Santa Avó Rosa, querida Mãe Maria Santíssima, Profeta Irmão Aldo possui e receberam de Deus. É bem verdade que em tudo isto seja feito a vontade de Deus, o nosso Pai, e seja cumprido, portanto, a justiça divina. Mas peço, tenhas misericórdia, porque quando alguém está doente, não somente a pessoa sofre, mas a família também sofre junto. E se for permitido pelo Pai, que lhes conceda a restauração da saúde do corpo, lhes conceda paz para o lar e fortaleza para o espírito. Enfim, este meu pedido também é em favor dos nossos amigos e irmãos internautas que ainda estão conectados à nossa reunião que está chegando ao seu encerramento. Que a bênção que puder conceder a cada um de nós seja concedido a eles, aonde eles estiverem, clamando, pedindo, suplicando, em favor não somente de suas vidas, mas da vida de terceiros e de entes queridos. Por isso, queridos e amados irmãos e irmãs e internautas, recebam a bênção do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, a bênção e a graça do nosso Senhor Jesus, também de nossa querida Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Consolador, e dele, primaz e profeta apostólico, o nosso santo e amado Irmão Aldo, o guardião de nossas almas. Lhes desejo um feliz regresso, uma boa noite de descanso e, em suas atividades, no dia de amanhã ou sucessivamente, sejam muito abençoados em todo o seu viver. Amém.